Olá, meu nome é Gilmar Moura do Lago Ribeiro, eu sou discente do curso de Administração Pública pelo Polo AB de Juboés. Eu vou falar um pouco sobre a participação social do Planejamento Federal, um olhar a partir das conferências nacionais de políticas públicas. As limitações expostas a partir dos testes realizados repercutiram sobre o nosso entendimento das conferências e sobre o nosso desenho de pesquisa das seguintes formas. Em primeiro lugar, elas reforçaram a necessidade de um modelo holístico de análise da efetividade das conferências que leve à consideração de fato em que as conferências são parte do processo mais amplo e complexo de produção de políticas públicas. Em segundo lugar, tais limitações demonstraram a necessidade de se debruçar com maior profundidade sobre o conteúdo das propostas, sobre cada componente, tema e ação tratados. O horizonte é além, mergulhando no conteúdo das propostas. A quantidade de propostas consolidadas em cada conferência pode influenciar a viabilidade e a capacidade de incorporação no conteúdo de propostas de política governamentais, bem como a implementação e monitoramento. Em tese, é mais fácil para o gestor federal lidar com um conjunto delimitado de propostas prioritárias que com um grande número de propostas diversas. A complexidade e viabilidade. A quantidade de demandas centrais indica o quanto a proposta é complexa e exige mais esforço e articulação para ela ser atendida. Assim como percebemos que uma proposta poderia ser várias demandas, notamos que havia ações que, associadas à demanda central, qualificavam ou orientavam como uma demanda central que deveria ser executada. Estas ações foram denominadas, como subdemandas. E elas indicam como a demanda central deve ser implementada. A demanda central está sublinhada e as subdemandas que indicam como se deve realizar a demanda central. Da proposta são difusão de seus símbolos, pinturas, instrumentos, danças, músicas e memória dos artigos, por meios de apresentação ou produção de CDs, DVDs, também livros, fotografias, exposições e áudios visuais, incentivando o mapeamento e inventário das referências culturais desses grupos e comunidades. Um olhar atento para essas propostas revela que poderia haver várias demandas numa única proposta e, por consequência, necessidade de considerar diferentes áreas governamentais na análise de efetividade. Efetividade como capacidade de inclusão de grupos minoritários. A capacidade de envolver diferentes grupos sociais e políticos, sobretudo aqueles tradicionalmente excluídos dos processos políticos, oferecendo oportunidades concretas para que manifestem suas demandas, é uma questão central quando se fala em efetividade de participação social e das conferências. Na análise textual de cada grupo, é uma proposta da amostra buscando perceber se há menção de grupos sociais vulneráveis e se esses citam valores relacionados à diversidade, ou a questão ligadas à discriminação e ao preconceito a um grupo específico. Considerando que a proposta como produto imediato das conferências pode trazer indicadores de um potencial inclusivo subjacente ao espaço participativo. Na análise das propostas, observamos a quantidade de menções de grupos sociais vulneráveis, como por exemplo as mulheres,
os negros, os indígenas e povos das comunidades tradicionais, como os idosos, crianças e adolescentes, e jovens, e também a população em situação de rua. Esses grupos são grupos que sofrem tanto materialmente como social, psicologicamente, os efeitos da exclusão, seja por motivo religioso, de saúde, por opção sexual, etnia, pela cor da pele, por incapacidade física ou mental, e também pelo gênero, dentre várias outras. Vamos dar continuidade. Povos e comunidades tradicionais são os que desenvolvem estilos de vida relacionados a ambientes naturais específicos e estabeleceram vínculos com esses ambientes, como no caso dos povos indígenas, por exemplo, né? E das 504 propostas analisadas, 44,2 citavam algum grupo social vulnerável. E dos grupos citados nessas 504 propostas analisadas são definidos como grupos discriminados de forma geral. As mulheres elas foram citadas por 56 vezes, 21 propostas citavam mulheres de uma forma geral, as menções a negros nas propostas analisadas totalizam 40, os jovens foram citados 46 vezes, e das 504 propostas analisadas, 17,5 mencionavam valores relacionados à diversidade ou à discriminação e ao preconceito a grupos específicos. Vamos falar um pouquinho agora da efetividade como impacto das políticas públicas. Para verificar os conteúdos presentes nas propostas construídas em conferências, foi realizada uma análise que busca identificar 3 aspectos: qual a ação demandada e entendida de forma ampla, qual a ação específica está expressa na demanda e qual o objeto da ação. As propostas analisadas elas possuem demandas que pedem a criação de algo novo, pela modificação de algo que já existe ou que algo que já existe seja efetivamente implementado. Ações específicas elas estão presentes nas propostas que há maior detalhamento acerca de como deve ser executada a ação ampla. As propostas mais gerais elas não possuem uma ação específica, possuem somente a ação ampla e em seguida o objeto dessa ação ampla. Mais da metade das propostas não possui ação específica, ou seja, traz demandas que permitem maior liberdade de ação por parte do gestor público. Outra dimensão importante do estudo diz respeito aos objetos das ações demandadas pelas propostas das conferências. O objeto mais frequente trata de políticas públicas setoriais, ou seja, são demandas relacionadas à área específica da conferência. E a segunda demanda mais frequente tem por objeto as políticas públicas intersetoriais, ou seja, as políticas que envolvem mais de uma área de governo. Olá, meu nome é Ana Júlia Laurindo Almeida, sou aluna do curso de Administração Pública pela Universidade Federal do Piauí. Estamos estudando a matéria de Planejamento Governamental e eu irei falar sobre o Planejamento Brasil, século XXI, inovação institucional e refundação administrativa, elementos para o pensar e o agir. De acordo com essa definição, normas elas são leis e decretos. E a lei ela é um ato normativo que cria um direito novo, ou seja, cria um direito que até então não existia. E a lei, para se concretizar e ser considerada uma lei, ela precisa passar pela aprovação e votação, né? Tanto na Câmara quanto no Senado. Ou seja, ela é votada e, se for aprovada nesses 2 órgãos, passa a ser considerada uma lei, né? E é inserida na Constituição Federal. Já o decreto, eles parecem muito com a lei, né? Mas, entretanto, ele não precisa passar pela Câmara e pelo Senado.
basta que seja aprovado pelo chefe do Poder Executivo. E com relação aos planos e às políticas, os mesmos só precisam passar pelo Congresso quando ele prevê alguma alteração legal ou quando a legislação diz que qualquer política naquela área tem que passar pelo Legislativo. A não ser isso, os planos e as políticas não precisam passar pelo Legislativo nem pelo Congresso. Que no caso, o Congresso é o Poder Legislativo. Demandas relacionadas ao Poder Executivo. A conexão entre as conferências e o planejamento governamental ainda é bastante difusa. Dessas conferências que foram estudadas, 5 falavam na discussão de uma política nacional, um plano nacional, um sistema nacional ou um programa governamental em seus documentos orientadores. Entretanto, elas não especificavam como as demandas e recomendações seriam encaminhadas. Após estudos, verificou-se que 19,2% dessas propostas elas citam diretamente os instrumentos de planejamento, como os planos, as políticas e os programas governamentais de orientação do governo, que são o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, que são prerrogativas do planejamento governamental, e fazem parte do Poder Executivo. Temos também a Política Nacional, que são conjunto de ações programadas que, a partir de princípios pré-definidos, devem atuar sobre uma determinada área de política pública, atendendo às demandas e fomentando o desenvolvimento da área. Então, é uma política voltada ao desenvolvimento de uma determinada área da administração pública. E o Sistema Nacional, conjunto organizado e interligado de princípios, ações e instituições políticas ou sociais que se envolvem e relacionam para a consecução de objetivos. Ou seja, o Sistema Nacional é um sistema onde eles se organizam para o pessoal da administração pública se organizam e os mesmos vão trabalhar para construir um objetivo, para alcançar um objetivo. Federativo, realizada nos níveis municipais, estadual e nacional, as conferências elas mobilizam participantes do país inteiro e produzem resultados que requerem articulação entre os entes